Vamos lá, então. O tema da semana diz respeito ao livro de Neemias, o capítulo 8, e no qual Esdras lê a lei diante do povo. O verso áureo da semana já nos traz aí uma série de informações, e eu já vou até adiantar que a lição é uma lição densa. A gente sempre fala que é uma lição extraordinária, e todas as lições são extraordinárias, são importantes, mas essa lição particularmente me trouxe uma surpresa muito grande. Fiquei muito feliz, porque dentro de um capítulo do livro de Neemias, a gente consegue extrair tanta informação, não só histórica, relevante, mas também informação prática, que acabou sendo para mim uma surpresa muito grande. E o verso áureo, então, já nos dá a indicação do que nós vamos tratar. E leram no livro a lei de Deus, e declarando e explicando o sentido, faziam que, lendo, se entendesse. Então, nós estávamos no momento em que o povo de Israel, recém-saído do cativeiro, dirigiu-se a Jerusalém e então foi restabelecer aquela cidade, seguindo o desejo de Deus. Assim o fizeram, primeiro em relação ao templo e depois em relação à questão das muralhas, a fortificação para que eles então estivessem protegidos. Concluída essa obra, uma obra de grande magnitude, a primeira coisa que então fizeram foi organizar aquele povo e passar para aquele povo tudo o que eles poderiam passar a respeito do que era a lei de Deus. Ficaram então desde o alvorecer da manhã até até a hora do almoço aproximadamente, daria em torno ali de 5 a 7 horas, a fazerem a leitura dos textos bíblicos, dos textos da lei. E aí então a pergunta ficaram a ler por 7 horas os 10 mandamentos e reproduzir os 10 mandamentos por 7 horas? Evidentemente que não. Quando se fala lei aqui, está a se falar da lei de Israel, da teocracia de Israel, a lei judaica, os 5 livros que são conhecidos como a Torá, e nós temos eles como o Pentateuco. São os 5 primeiros livros do Antigo Testamento: Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números e Deuteronômio. Eu não sei se a ordem é essa, mas são 5 livros. Então pronto. E estavam então a entender, a compreender o que ali estava escrito. E aí então faziam isso de que maneira? Faziam isso declarando a palavra de Deus, falando a palavra de Deus, mas também explicando o sentido do que ali existia. E explicando o sentido por quê? Porque naquela comunidade, o desejo de Deus era que ela fosse reconstruída, não para que se tivesse só o santuário e a muralha e fosse um lugar protegido e belo, mas principalmente porque ali estaria o povo de Deus, e seria um povo regido pela vontade do próprio Deus. A vontade de Deus que estava onde? Estava dentro dos 5 livros da Torá. Então, eles estavam não só lendo a Torá, declarando para toda aquela multidão que se encontrava o texto, mas também explicando o sentido daquela lei. E fazia com que, lendo, as pessoas conseguissem entender o que ali dentro estava. E a gente estava discutindo lá embaixo na classe de moderadores a dimensão desse trabalho e a dificuldade que seria, porque nós temos alguns aspectos que são importantes. Primeiro, a quantidade de pessoas que estavam reunidas, e não existia o microfone, um sistema de som que propagasse o som por todo aquele espaço. Mas a palavra tinha que chegar a todos, aqueles que tivessem discernimento, conseguissem compreender a palavra. Veja que não se excluíam nem as crianças, apenas aqueles que não poderiam entender o que estava sendo falado, porque não estavam ainda prontos. Provavelmente os bebés, crianças de tenra idade. Mas até as crianças ali estavam para ouvir e entender a palavra de Deus. Essa era uma das dificuldades que tinha, fazer chegar a todos a palavra. E uma outra dificuldade é que, pela questão do exílio, do cativeiro, de 70 anos na Babilônia, muitos do que ali estavam, primeiramente, provavelmente, nem conheciam a palavra de Deus mais, a Torá. Não tinham acesso à Torá no Império Persa.
Outros absorveram a cultura persa, a ponto de não falar mais a língua que estava na Torá, que era o hebraico. Falavam o aramaico. Portanto, precisavam receber essa palavra no hebraico e traduzir essa palavra para o aramaico, que era a língua que eles compreendiam. Agora, imaginem naquele contingente de pessoas fazer este trabalho. É óbvio que esse trabalho foi realizado não só pelas pessoas, mas principalmente pelo Espírito Santo, que ali estava presente, como esteve na passagem em que os homens entendiam-se, apesar de falarem línguas diferentes. Então, a estrutura de Neemias, do capítulo 8, ela é feita semelhante à ideia do capítulo 8, para a gente tentar abstrair o livro, o capítulo. Parece como um escalar de uma montanha até se chegar ao outro lado. Você parte da base, vai ao topo e depois retorna à base. Então, o capítulo 8, nos versos 1 e 2, o livro da lei é lido. O começo está na leitura do livro da lei. Depois disso, subindo a montanha, o povo reage positivamente e adora ao Senhor. Nos versículos 3 a 6. Aqui está pequeno aqui também, 3 a 6. Depois, então, passa-se a compreensão da leitura. Nós temos isso nos versículos 7 e 8. Chegamos, então, à afirmação de que este é um dia santo. Não planteiem, nem chorem. Isso se encontra no versículo 9. E então, nós chegamos ao topo, ao ápice, que é a frase: a alegria do Senhor é a vossa força. Tudo isso eu vou explicar depois detalhadamente. Mas eu tive a experiência que não dá para tratar disso aqui, porque não dá tempo se a gente for falar dentro da estrutura. Então, voltando à descida da montanha, depois que chega-se ao ápice, nós temos nos versículos 11 e 12 a afirmação de que o dia é santo e não fiquem desgostosos, ou seja, Deus não deseja que as pessoas fiquem desgostosas. Passamos então para que eles sabem que o povo sabe pela leitura que devem morar em cabanas, referência à festa do tabernáculo, e já a ideia de que eles não só ouviram, mas também compreenderam a palavra de Deus e já sabiam o que se esperava deles naquele 7º mês em que eles se encontravam. E depois o povo então reage positivamente e constrói cabanas, a aceitação da palavra, para no fim voltarem a ler o livro da lei, novamente. Então, começamos pela base da montanha, a leitura da palavra. Essa imagem é uma imagem que foi retirada da internet, e ela tenta mostrar a dimensão, apesar de a gente não conseguir ter muita ideia, mas está Esdras, então, no púlpito, que a ele foi feito, e existem pessoas, inclusive, nas muralhas. Todos eles ávidos para receber a palavra de Deus. A muralha de Jerusalém estava terminada durante o mês de Elul, o 6º mês judaico. Isso está em Neemias, no capítulo 6, no verso 15. As nações circunvizinhas reconheceram que foi o Deus de Israel quem fez a obra. A obra da reconstrução das muralhas e do templo não seria possível ter acontecido por meio do homem, apenas das mãos humanas. Mas por força de Deus, pela força que Deus deu a todas aquelas pessoas, só por isso é que a obra foi completada. E isso foi reconhecido não só pelo povo de Israel, mas principalmente pelas nações circunvizinhas, que eram inimigas do Estado de Israel. O termo obra, como é dado, ele é repetido na palavra de Deus, em Gênesis, no capítulo 2, nos versos 2 e 3, e está relacionada à obra da criação. E também está escrito em Êxodo, no capítulo 40, no verso 33, e está relacionada à obra da construção do santuário. Portanto, o uso dessa palavra neste versículo de Neemias não foi uma utilização aleatória. Ela realmente quis mostrar que a obra construída não é uma obra de homens, mas sim uma obra do Deus Criador que fez a obra da criação, do Deus Criador que também trabalhou na obra do santuário.
Neemias organiza então a vida civil e religiosa de toda a comunidade. É importante aqui ressaltar que, naquele momento histórico em que se vivia, nós estávamos a falar de uma Jerusalém regida por uma teocracia, um governo de Deus. E, óbvio que, como toda a sociedade, ela precisa ser organizada. A base, a estrutura da organização dada por Neemias e por Esdras, Neemias, o governador, Esdras, o sacerdote, foi a palavra de Deus. Neemias, então, faz com que a palavra de Deus passe a reger aquela vida em comunidade. Organiza-se a estrutura social e, diferente do que era a tradição, as nomeações para os cargos importantes, para as lideranças, não foram feitas mais com base na genealogia, na hereditariedade. Mas sim, a base da escolha dos líderes foi feita em razão da lealdade, da confiança e da reverência que eles tinham pelo Deus. E aí a gente estava a dizer, a construção é uma construção totalmente lógica. Porque se nós queremos um povo governado por Deus, nós temos que escolher como líderes que vão passar o ensino da palavra para aquela comunidade, pessoas que estão ligadas intimamente com o próprio Deus, fortemente ligadas a Deus. Essa ligação se dá pela lealdade, pela confiança e pela reverência. O próximo passo, então, seria... o próximo passo, que é importantíssimo, seria uma série de acontecimentos que vão se passar no 7º mês judaico, o Tishri, que está então em Neemias, no capítulo 8, versículo 2. O povo reúne-se. A reunião do povo, dentro da cidade de Jerusalém, acontece, e a Andrews nos dá, no estudo bíblico, uma dimensão da amplitude do livro, desde o capítulo 8 até o capítulo 10, no verso 39, essa passagem se concentra em um outro aspecto importante da reconstrução da cidade. O crescimento duradouro, que só pode ser conquistado por meio da dimensão espiritual de um novo começo. Ou seja, não haveria um recomeço em Jerusalém, não haveria uma nova cidade que crescesse, se crescesse sem o aspecto espiritual, sem a relevância da espiritualidade naquela comunidade. E a importância da espiritualidade era muito grande, porque Neemias e Esdras tinham a compreensão plena de que a missão que a eles foi dada foi para a reconstrução de um local sagrado, governado pelo próprio Deus. Já agora, irmão Luís, é que nós temos também sempre ter em mente que a estrutura como povo também ficou desfeita. Com este período todo de afastamento, a própria estrutura social ficou desfeita e é preciso recomeçar tudo do zero. Daí a necessidade de ir às suas origens, às fontes. E como é uma teocracia, é natural que nós vejamos sempre Deus como o grande centro. E na verdade, é exatamente isso, meu Felipe, e uma coisa relevante. As pessoas já não conheciam mais a palavra de Deus. Tinham perdido a essência do que era o povo de Deus. Não tinham informação. Deuteronômio, desculpa, Davi. Queria só referir o aspecto de que realmente eles não conheciam já o seu Deus. Mas é curioso que a experiência que Neemias vai viver vai fazer com que os outros olhem para Neemias e consigam ver o que é um homem quando está nas mãos de Deus. Né? E é curioso que quando ele termina uma obra, e a obra não se ia limitar, apesar de nós pensarmos que se limitava ao muro, foi aquilo que tu acabaste de dizer, eles não vão ver a obra que aquele homem fez, mas a obra que Deus fez. E a pergunta, eu gosto de ser muito prática, é: e aquilo que eu faço, os outros veem que sou eu que faço, ou consigo passar aos outros aquele Deus a quem eu guardo? Perfeito, perfeito. A base que foi feita, então, para construir essa sociedade estava prevista em Deuteronômios, no Pentateuco, e a ideia foi que, então, pegassem
a lei escrita por Moisés e dada aos sacerdotes, os filhos de Levi, que levaram a arca da aliança ao Senhor e a todos os anciãos de Israel. Então ordenou Moisés, dizendo: ao fim de cada 7 anos, no tempo determinado do ano da remissão, na festa dos tabernáculos, quando todo Israel vier a comparecer perante o Senhor teu Deus, no lugar que ele escolher, lerás esta lei diante de todo Israel aos seus ouvidos. Pede para juntar então o povo, os homens, e passar a leitura da lei. A base estava dada. A base era a leitura da própria lei. No último mês, então, é um período de grande festividade. A gente tinha 3 festas importantes. A festa das trombetas era uma festa de preparação para o juízo de Deus, preparação do povo para quando o juízo de Deus chegasse, no primeiro dia do mês. Depois, nós tínhamos o dia da expiação, era o dia do juízo, era o 10º dia do mês. E por fim, a festa dos tabernáculos, a festa das cabanas, que recordava a salvação do povo de Deus no Egito, e a salvação feita por Deus, e o seu cuidado ao longo de todo aquele percurso, de um longo tempo até, então, a chegada à terra prometida. Em Neemias, todo o povo de Israel com discernimento para compreender a palavra reúne-se em praça pública, como um só homem. Aqui tem uma informação muito importante. Reuniram-se em praça pública como um só homem. Ideia de unidade. É o que nós tivemos aqui, a estudar um trimestre inteiro, no trimestriário, a unidade em Cristo. Naquela época, eles já estavam preocupados em formar uma comunidade em que fosse coesa, em que fosse unida, em que tivessem as mesmas bases, os mesmos princípios. É óbvio que cada ser humano é um ser humano como indivíduo, mas o nosso princípio, a nossa matriz, ela tem que ser uma matriz comum. Nós temos que ter um eixo comum, porque nós conseguimos fazer com que haja um senso de organização, um senso de ordem. E você parte, então, desta ordem para a organização, a construção social. Então, sem qualquer imposição, foi dito para Esdras levar a palavra de Deus para toda a população, para que pudessem mais compreender sobre o seu Deus e a sua história. Veja, não foram só resgatar aspectos espirituais da lei, mas foram também relembrar, reconstruir a história do povo, que tinha se perdido durante todo aquele tempo de cativeiro. Uma pessoa não é nada se não conhece a história da sua origem. É muito importante conhecer a história da origem do povo de Israel. E os 5 livros do Pentateuco, os livros do Pentateuco, eles estão, ali está contido toda a história de Israel. Este aspecto acho muito importante, que é a questão da identidade. E quando ali diz, chamava os homens, mulheres, crianças, estrangeiros, tudo é inclusivo para com Deus. E a questão de passar não só a experiência da experiência do cativeiro, mas tudo aquilo que significava ao povo. E realmente nós sabemos o quão importante em nossas famílias, quando contamos a história passada da família, que é a questão da identidade, da pertença, e aqui realmente era muito importante outra vez o povo se sentir unido na mesma identidade. Perfeito. Eu até lembro das minhas filhas, quando a gente conta a história de quando elas nasceram, elas adoram ouvir que vieram da barriga da mãe. Agora eu ainda tenho uma história, porque agora eu tenho 2 filhas, que alguns sabem, já nasceram da mãe, da barriga da mãe. Então eu falo, vocês nasceram da barriga de outra mãe. E aí o olhinho dela já brilha, porque ela fica feliz que ela quer entender de onde que eu vim, por que eu não vim da barriga da mãe? Não, você veio da barriga de outra mãe. O que você não sabia é que, infelizmente, aquela mãe não cuidou de você como deveria, mas Deus te dá uma segunda chance. E disse a ela, Deus te deu uma segunda chance. E aí, a gente nem sabia, eu não, você também não, mas você já era minha desde quando você estava na barriga da tua mãe. E aí o olho dela fica brilhando, aquela coisa, porque é o resgate da história da vida dela. E todo mundo gosta de saber a história da sua vida. E foi isso que eles estavam a fazer lá, a resgatar a história da vida daquelas pessoas, para que aquela vida tivesse algum sentido. Senão, não havia sentido e não havia propósito. Então, uma outra coisa está ligada à questão do verbo entender. A passagem traz 4 vezes o verbo entender, no capítulo 8, nos versículos 2, 3, na passagem de 7 a 9 e no verso 12.
O termo é usado com frequência na literatura de sabedoria e sugere não só conhecimento intelectual, mas também a habilidade de compreender com sabedoria e colocar em prática escolhas morais. Veja-se que estavam a construir, naquela época, uma estrutura para que pudesse se fazer escolhas morais adequadas. E a gente traz então isso para aplicação prática no tempo presente. O dilema que as pessoas vivem hoje, que é o dilema das escolhas morais. E assim, discutia-se como se tratar de escolhas morais lá em Esdras e Neemias. E a sociedade atual também discute. Os dilemas morais, eles são experimentados numa situação aparentemente qualquer que seja, nas situações nas quais aparentemente qualquer que seja o modo do sujeito proceder, está desde logo implicada a violação de uma norma moral, de tal forma que o sujeito percebe que está a agir contra a moral posta, isso é, contra o bem moral que existe. E aí, então, a gente tem exemplos de dilemas morais que são temas afetos aos dias atuais. A questão de roubo para a sobrevivência, a questão da eutanásia, da pessoa ter o direito de tirar a própria vida, quando ela percebe que já não tem mais hipótese. A questão do aborto, que é tirar a vida dentro da barriga da mãe. Alimentos transgênicos, clonagens de órgãos e tantas outras coisas. E aí, então, a gente começa a perceber como a palavra de Deus é sábia e nos dá as indicações de todos os caminhos para a nossa vida. Deus já dizia lá atrás, que haveria um momento em que a humanidade caminharia para o fim, para a extinção. E nesse momento, então, Jesus voltaria para nos salvar. E Deus dizia o quê? Que a humanidade vai perder-se no meio do caminho e que nós vamos ver coisas que são chocantes. E aí fica evidente que quem trata do dilema das escolhas morais do século XXI, dentro da ideia do conceito de Estado laico, de laicidade, é o homem. Não é mais Deus quem rege a escolha moral de muitas pessoas. É o Estado quem vai reger a escolha moral das pessoas e vai reger isso por meio das legislações. Portanto, num local em que a sociedade perde a hipótese de Deus passar para ela a escolha moral e delega ao ser humano fazer essas escolhas, é evidente que nós vamos chegar ao estágio em que nós estamos a nos encontrar. E percebemos que são discussões sensíveis e que sempre acabam por cair, principalmente nos meios de imprensa, de comunicação, naquela discussão. Até onde a religião deve interferir na escolha individual das pessoas. Como se isso fosse uma decisão muito simples. E como se fosse individual, como, por exemplo, um aborto. Um aborto nunca vai ser uma decisão individual da mulher e da independência da mulher, porque implica pelo menos mais um ser, que é o ser que está dentro da barriga dela. Pelo menos esse. E mais, os pais dessa mãe, e por aí vai, tantas e tantas pessoas que são implicadas em dilemas de escolhas morais. Mas Esdras e Neemias, principalmente Neemias, o governador, já se preocupava, dentro daquela sociedade, em traçar um modelo para que fossem feitas escolhas morais adequadas. Passamos então para a leitura e a oitiva da lei, lendo e ouvindo a lei. A referência ao livro da lei deve ser entendida como referência aos 5 livros de Moisés. Isso eu já falei. Sendo a Torá hebraica, instruções de Deus que nos capacitam para conhecermos o caminho por onde devemos andar, de modo a não falharmos o objetivo. Nós temos um objetivo traçado. Isso aplica-se a nós hoje? Evidentemente, apesar de estarmos no contexto de uma sociedade, de um Estado laico, de um regime secular em que a religião foi afastada, nós cristãos temos na palavra de Deus a referência para a nossa vida. E ela é a lume, a lanterna que vai iluminar e guiar, pelo menos deveria iluminar e guiar os nossos passos. E nós temos que usar a palavra de Deus para que alcancemos o nosso objetivo. E todos nós temos o objetivo, que é conquistar a salvação, a vida eterna. A Torá inclui a lei, mas ela é mais do que isso, é toda a história do povo de Deus. Revela, então, especialmente a oração de Deus. Ele deu à comunidade um senso das suas raízes e da sua identidade. Já agora, também, a Torá não é só apenas a lei de Deus, mas é toda a organização da sociedade. Portanto, nós hoje em dia temos também uma lei social que nos é, praticamente todos nós a conhecemos de uma forma inata, vem de dentro, nós nem sabemos bem, não há uma transmissão direta como era feito naquela altura. No entanto, procuramos sempre estar a reger-nos por esta lei que nos conduz dia a dia. Portanto, se hoje estes livros que poderíamos considerar apenas históricos
poderíamos dizer, isto não tem interesse nenhum, e aliás isto debatemos lá em baixo também na classe de moderadores, nós poderíamos simplesmente dizer o que é que o livro de Esdras e Neemias traz de novo para mim hoje. Traz-me isto. Já Deus se preocupava com a questão da vivência em sociedade. E essa vivência em sociedade hoje é tão real como era no tempo do povo de Israel. Hoje temos que viver em sociedade. Ninguém é uma ilha sozinha no meio onde está metido. E isso implica leis, implica respeito, implica reconhecimento do outro também como um ser semelhante a mim. Não é? E isso nós vemos dia a dia. Ainda ontem tivemos um testemunho muito engraçado que alguém me dizia: a sua filha é uma pessoa extremamente educada. Eu estava com ela. Vê-se que isto vem do berço, vem de casa. Bom, não é para aumentar o ego, mas uma pessoa sente-se bem a ouvir o testemunho de alguém que não conhece lado nenhum. Portanto, se todos nós tivéssemos uma ideia um pouco do que é a sociedade e a vivência em sociedade, seguramente a nossa sociedade estaria melhor. Meu irmão, achei muito interessante, de uma forma prática, a importância que a palavra de Deus nos diz para a necessidade de ouvirmos. Ouvirmos, obedecermos, cumprirmos, mas com um objetivo. Que é um objetivo exatamente antagónico àquilo que a vida hoje nos oferece. A vida hoje oferece-nos sofrimento e morte. Desde bebê, um bebê posto no caixote do lixo. Mas a promessa do Senhor é: ouve, cumpre, sê obediente, para que vivas. Para que vivas nesta terra com alguma qualidade, com o possível, mas com os olhos sempre postos na eternidade. Por isso, ser forte, ser corajoso, mesmo que tenhas a notícia disto, daquilo, daquele outro, mesmo que a família se esteja a desfazer, mesmo que tenhas uma doença muito grave, mesmo que seja velho, novo, criança. Ser forte, ser corajoso, mas ouve e obedece, porque senão não vais receber as bênçãos, porque tu não queres. Perfeito, perfeito. E nós temos essa base da nossa Bíblia para podermos enfrentar exatamente os problemas que a vida vai nos dar e que Deus já nos disse que iria existir lá atrás. Ele já nos deu as deixas, as dicas do que aconteceria. E nós conseguimos ter equilíbrio emocional e estrutura suficiente para suportar tudo o que venha se tivermos alicerçados ali dentro da palavra de Deus. Segue-se então o texto, leu no livro Diante da Praça, que está diante da parte das águas, desde a alva até o meio-dia, perante homens e mulheres. E os que podiam entender e os ouvidos de todo o povo estavam atentos ao livro da lei. Agora, pois, ó Israel, ouve os estatutos e os juízos que eu vos ensino, para os cumprirdes, para que vivais e entreis e possuais a terra que o Senhor, Deus de vossos pais, vos dá. Veja bem, ouça. Sempre o texto está a dizer... E ele faz essa distinção. A importância desse capítulo não está só no falar a lei, ler a lei, mas também no ouvir a lei, compreender aquilo que foi dito e levado. Ouve, pois, Israel, e atenta em os guardares, para que bem te suceda e muito te multipliques, como te disse o Senhor, Deus de teus pais, na terra que mana leite e mel. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Agora, Josué, no capítulo 1, verso 9, também fala: não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Deus estará sempre presente, porque Deus está sempre conosco, por onde quer que estejamos. No Salmos 1, verso 2, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ouve o conselho e recebe a correção, para que no fim sejas sábio. Então me disse: profetiza sobre estes ossos e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Aqui é para mostrar que há um apelo para que as pessoas ouçam a palavra do Senhor. Todas as passagens praticamente que estão aqui são as passagens que o Trimensário nos trouxe para estudarmos, e eu reproduzi os textos da lei, que eu quis reproduzir os textos da lei, uma vez que nós estamos a falar de ler a palavra de Deus para a comunidade, achei importante trazer
exatamente os textos da palavra de Deus. Não uma opinião pessoal, mas o que a nossa palavra, a palavra de Deus, o que a nossa Bíblia traz para nós. E toda ela clamando para que a gente ouça a palavra de Deus e confia no Senhor. E estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu, e da nuvem saiu uma voz que dizia: Este é o meu amado filho, em quem me comprazo, escutai-o. É impressionante, mas tudo pede para que escutemos a palavra do Senhor. Ainda nesse tópico, devemos estar atentos, agora sim, devemos estar atentos à palavra e sempre ouvir com muita atenção. Mas não é só. Também devemos buscar a palavra, e para isso devemos ler e seguir os seus preceitos, para não desviar o caminho dado por Deus. Devemos estudar a lição todos os dias. Todos os dias, mas assim, isso não é porque eu tenho que vir aqui e dizer que fiz 7 lições para o moderador na escola sabatina. É porque é importante para a minha vida isso. Meu pai dizia assim: filho, você não tem que estudar para a prova, você tem que estudar para a vida. O dia que você aprender a estudar para a vida, você para de estudar, porque você vai estudar todos os dias. E o interessante disto tudo é que aquilo que nós conseguimos apreender e fixar e reter, ninguém nos pode retirar. Nunca mais. Ninguém nos pode retirar, tanto o bem como o mal. Portanto, agora é uma questão de escolha. Perfeito, perfeito. Então, ao receber a leitura na praça, o povo aproximou-se da Torá com reverência, sempre com reverência, mas também com o desejo de aprender. Não basta eu sentar de manhã na minha carteira ou no meu escritório e falar: hoje vou estudar, fazer estudo bíblico, porque eu tenho que fazer estudo bíblico, mas é a minha obrigação. E eu sento e não quero aprender. Eu vou ler um monte de folhas que ali estão e não vou absorver absolutamente nada. Nada. Aquilo vai passar às vistas e simplesmente eu cumpri a minha obrigação. A leitura da palavra de Deus não é uma obrigação. A leitura da palavra de Deus é uma necessidade, é o alimento da alma, do espírito. Só para salientar a questão da reverência, ainda há pouco o irmão Mesquita falou que havia pessoas nas montanhas e não havia microfones. E havia uma reverência total. E hoje temos microfones e metade das pessoas não ouvem. É verdade, é verdade. Naquele dia todos ouviram e não havia sistema de som. E hoje, muitas vezes, a gente percebe aqui dentro da igreja, ou em vários locais, que as pessoas estão aqui dentro, mas não estão a ouvir. Não conseguem ouvir porque não há concentração. E havia a reverência. Mais do que a concentração, é a reverência, é a compreensão do que significa estar aqui, sentado aqui nesses bancos. Hoje, ninguém está aqui para agradar ninguém. Nós estamos aqui para agradar a Deus, apenas a Deus. E aí, tendo essa ideia da dimensão da importância do que é isso, nós então saberemos nos portar com reverência. Vamos lá, estar cheio da palavra cria um anseio mais profundo por Deus na nossa vida. Ou seja, quando nós nos enchemos da palavra de Deus, quando nos aproximamos e lemos a Bíblia, automaticamente passamos a conhecer aquele Deus que ali está. E a gente já sabe, não é possível amar aquilo que nós não conhecemos. Só podemos amar aquilo que conhecemos. O que não conhecemos, e sabemos o que é. Portanto, nós temos que estar atentos à palavra de Deus para nos aproximarmos dele. Só acrescentar um pequeno detalhe. O Luís estava a dizer que, na verdade, quanto mais nós estudamos a Bíblia, mais nos interessamos por ela. E o contrário também é verdade. Quanto menos estudamos, menos interesse temos pela palavra. Sim, nos distanciamos da palavra e, por consequência, nos distanciamos do nosso Deus. É a consequência lógica. Bom, lendo agora e interpretando a palavra. Não se tratou apenas de escutar a leitura, mas tratou-se também de compreender. De fato, compreensão parece ser o conceito mais importante do capítulo. As pessoas tinham que ter ideia, noção daquilo que estavam lá a fazer. Porque era dali que ia partir a construção da sociedade, de uma sociedade nova. Juntamente com bin, é usada 2 vezes a palavra sakal, que também significa compreender. Para além de significar ser sábio e prudente e ter compreensão, sabedoria e discrição. Em relação à descrição, tem um aspecto importante. Nós estamos a falar de 2 figuras importantes no texto. Neemias, governador, cargo mais alto daquela região autônoma. E Esdras, o sacerdote,
que é o cargo espiritual mais alto que existia. Mas a gente percebe, lendo todo o texto, todo o livro de Esdras e Neemias, que em momento algum eles puxaram para si os holofotes da situação. Eles não eram as figuras mais importantes que ali estavam. Eles cumpriam um papel e humildemente cumpriram esse papel. Não usaram daquilo que eles tinham para se favorecer em absolutamente nada. Muito pelo contrário. Neemias doou, entregou aquilo que ele tinha direito para ajudar na construção daquela comunidade. Portanto, a descrição foi fundamental para a construção daquilo. Porque as pessoas, quando percebem que aquela pessoa que é o líder, está lá na frente, tem a humildade de reconhecer que é um Deus soberano que guia a vida dele, aquelas pessoas passam a entender que não há ninguém melhor ou pior do que ninguém. São pessoas, cada um com o seu papel na comunidade. Cada um vai desenvolver o seu papel. Mas não posso dizer coisa, mas é Deus, é o único soberano que está acima de qualquer coisa. Só Deus está acima, mais nada. O resto é tudo dentro de uma base igual. Desde o início é afirmado que todos os que podiam ouvir com compreensão foram reunidos, o que significa que se reuniram os adultos, as crianças com idade suficiente para compreender as Escrituras. Adquirir conhecimento não é armazenar belos conceitos e informação no nosso cérebro. Em vez disso, o conhecimento deve ter impacto em todo o nosso ser. Tudo que está aqui foi extraído do trimensário. Um ou dois trechos que eu coloquei opinião pessoal, mas está escrito no trimensário e é compilado para a gente passar. Mas este impacto, a maior parte das vezes, é referido pelos outros, até nem é pelo próprio. Sim. E isso é importante. Quando ele fala aqui que o conhecimento deve ter impacto em todo o nosso ser, significa que não adianta que ficamos aqui na palavra de Deus, a ler a palavra de Deus, se nós não conseguimos tirar daqui a dimensão do que Deus nos pede e passamos então a praticar aquilo que Deus pede. É a ideia da igreja viva, de uma comunidade que participa e faz as coisas, não pela pessoa, pelo indivíduo, mas faz as coisas porque Deus assim quer. E Deus nos dá todas as dicas do que Ele quer aqui dentro. Ainda sobre esse tema, Esdras, em um púlpito de madeira, abriu o livro à vista de todo o povo. Todos colocaram-se em pé e Esdras bendisse ao Senhor, o grande Deus, enquanto o povo respondeu, amém, amém. Então, um grupo de pessoas dava explicações sobre a palavra. 2 grupos, primeiros 13 ajudaram a ler a palavra de Deus, enquanto o segundo grupo, também com 13 homens, ajudou na compreensão das passagens. As frases explicando o sentido e faziam que lendo se entendessem, pode referir-se quer à interpretação, quer à tradução das passagens. Ambos os sentidos são igualmente prováveis, porque os cativos falavam em aramaico, que não era a língua do Pentateuco, era a língua hebreia. Portanto, tinham que traduzir para alguns e também auxiliar na interpretação para outros, que não tinham a vivência da palavra de Deus. Pregação e explicação tornam o texto vivo e pressionam os ouvintes a aplicarem pessoalmente a informação. O pastor nos disse aqui algumas semanas atrás que temos que estar atentos, temos que estar em reverência e temos que ter atenção à palavra de Deus. O próprio trimensário nos diz, pregação e explicação tornam o texto vivo. Agora, eu só absorvo essa pregação e essa explicação se eu estiver prestando atenção. É impossível absorver alguma coisa se eu tenho ruído, se eu perco a concentração daquilo que eu estou a fazer. Aqui é uma passagem de Atos, e eu trouxe essa citação, mas eu acho que não vai dar tempo, porque ainda tem muita coisa para passar. E aí vamos aqui. É a passagem do... eu trago a síntese do que está ali. A passagem do texto do eunuco etíope, que estava então dentro da viatura, e um alto oficial do governo etíope lia Isaías, e Filipe então foi orientado a acompanhá-lo. Filipe sai a correr atrás da viatura, a buscar o oficial, porque recebe a informação por um anjo que tem que acompanhar e encontrar esse eunuco. O oficial então pede a ajuda de Filipe para que compreendesse o que ali estava, o que ele estava a ler. Ele não estava, provavelmente ele não percebia nada. Ele não percebia absolutamente nada, ou muito pouca coisa do que ele estava ali a ler. E pede então a ajuda de Filipe, porque Filipe pergunta, fala com ele, ele fala, como posso entender isso aqui se ninguém me explica? Eu preciso da explicação. Então, ele recebe a explicação, e ao receber a explicação, ele já percebe, o que ele não percebia nada, passa a perceber tudo. Tudo. E imediatamente fala, eu quero ser batizado. E aí a passagem
de Atos nos dá a dimensão de que o batismo foi feito por meio da imersão em água, porque ele vai então para o ato do batismo. Enquanto protestantes, compreendemos que os crentes individuais devem conhecer a palavra de Deus por si mesmos. Isso por quê? Digo isso porque a referência é Martinho Lutero. O trimenciário está a dizer isso, é óbvio, por dizer que a referência é Martinho Lutero. Foi Lutero quem disse que é a Escritura que salva. Não são os cânones das igrejas que vão salvar. É a Escritura que vai salvar. E nós temos que conhecer a palavra de Deus por nós mesmos. E aí ganhamos esse legado de Lutero, que é a tradução da Bíblia em todas as línguas possíveis e imagináveis. E isso é um presente, porque naquela época de Lutero, a Bíblia estava escrita no latim, e aí eu mesmo não perceberia nada do que ali estava. Nada, absolutamente nada. E que não devemos aceitar cegamente a palavra de qualquer pessoa quanto que é verdade bíblica, independentemente da autoridade dessa pessoa. Ou seja, temos que estar atentos a tudo que é falado a respeito da Bíblia. A verdade bíblica está onde? Está na cabeça de um pastor? Está na cabeça de um pregador? Uma pessoa que está a falar aqui? Não, a verdade bíblica está aqui dentro. Está dentro do livro. É no livro que eu vou buscar a verdade bíblica. E aí o texto já nos mostra. Os pregadores e pastores estão aqui para quê? Para auxiliar, sempre a ajudar os crentes a entenderem a palavra de Deus, a transformar isso numa questão mais compreensível, mais inteligível. Ou seja, não devemos delegar também para os pastores a obrigatoriedade de aprender. Vamos correr. Ao mesmo tempo, quem não foi abençoado por ter alguém a ajudar e a explicar o significado de certos textos. Ou seja, sempre que recebemos a explicação de um texto, normalmente nós ganhamos uma bênção quando fazemos isso. Mais para frente, agora eu vou ter que acelerar porque o tempo está curtíssimo. Vamos para o próximo. A resposta do povo. Os líderes, a resposta do povo, isso é importante, muito importante. Depois da leitura da palavra, o povo percebe absolutamente tudo o que está acontecendo. E imediatamente consegue entender o tamanho de cada um. E percebem a grandeza do Deus que ali estava apresentado para eles nas Escrituras e começam a chorar e a prantear. E aquilo devia ser uma cena espetacular. Milhares de pessoas, provavelmente, todos a chorar. Porque entendem a miserabilidade do homem, o quão pequeno eles são. Então, os líderes dizem ao povo, não se entristeçam. Hoje não. Não é dia para se entristecer. Porque hoje é um dia do Senhor. E quando as pessoas estavam a escutar a palavra, ficaram chocadas pela pecaminosidade pessoal e começaram a chorar. Por quê? Aí os líderes dizem, porque a alegria do Senhor é a vossa força. A alegria do Senhor é a vossa força. Chegamos então no topo da montanha. Eu não vou conseguir descer a montanha. Acho que vou conseguir chegar até o topo e pronto. Bom, aqui eu posso passar. Uma vez que se tinham arrependido, Deus tinha-os ouvido. E, portanto, era tempo de se alegrarem com o perdão de Deus. Ou seja, é a dimensão maior do amor de Deus. Apesar de sermos falhos, pecadores, de não andarmos no caminho, sermos povo de dura serviço, quando nos arrependemos verdadeiramente, e houve ali um reavivamento espiritual muito grande naquele momento, em que eles conseguiram compreender a dimensão da palavra de Deus e arrependeram-se, então havia a certeza. A certeza de quê? De que Deus havia perdoado. O pastor, Deus havia perdoado. Só para dizer que a lição não fala nisso, mas é importante nós sabermos que o povo de Deus aqui neste momento se arrependeu ao conhecer, ou ser lembrado novamente dos princípios da lei, de tudo aquilo que Deus exigia para o homem. Eles choraram e tudo mais, se arrependeram, e depois de tudo isto, eles continuaram a ter contendas e desvios e coisas. Mas há uma coisa que é importante nós salientarmos, é que o povo de Israel, antes do cativeiro de Babilónia, muitas vezes caiu em idolatria. A partir do cativeiro, nunca mais, esse foi um pecado para o povo de Israel. Foi uma lição que eles aprenderam. O resto continuaram tendo os seus avanços e recuos, como sempre, mas há coisas que são marcantes na nossa vida, experiências que eles passaram que nunca mais esqueceram. Muito obrigado, pastor. É isso aí. Sim. Eu sei que tu queres descer a montanha, mas eu queria... Não vais conseguir descer a montanha. Mas eu queria só referir acho que é importante também a questão das emoções.
é que muitas das vezes nós vivemos determinadas experiências por emoção. Mas nada de vale essa emoção se não houver algo racional. E a ciência neste povo é que viveu uma parte emocional, porque chorou, mas depois viveu a parte racional, ou seja, tem que fazer alguma coisa. É? Nós muitas das vezes podemos ouvir cultos muito bonitos que nos tocam no coração, mas passou aquela fase e acabou. E não é isso que Deus quer. Toca, mexe, mas tem que haver uma mudança. E aí vai mais ou menos a linha do que está aqui agora. A ideia de que, quando a alegria do Senhor é a vossa força, retorna o assunto de Esdras em 6:22. E essa alegria é baseada no reconhecimento de que Deus não é somente o legislador, mas também o salvador. Isso não pode ser efêmero, não pode ser passageiro. Isso tem que ser eterno. Nós temos que ter essa dimensão da importância de Deus na nossa vida. E até acho que foi o pastor Rui Barros que falou na quarta-feira. Eu não vou lembrar, mas assim, reforma sem reavivamento é fanatismo. Alguém falou isso, reavivamento sem reforma, não lembro o que era. Mas é mais ou menos essa linha. A coisa tem que ser completa. Tem que se haver o reavivamento espiritual e tem que se fazer a reforma da vida. Não há um sem o outro. E também isso tem uma ordem. Primeiro você tem o reavivamento espiritual. Você se encontra com o teu Deus, conhece o teu Deus, conhece a verdade, para depois, então, tendo essa base, esses princípios que aqui estão, reformar a tua vida. E aí entra no que você falou. A reforma da vida não é para um dia, não é para um choro, uma alegria, uma emoção. É para sempre. É para todo sempre. E aí, assim, essa alegria do Senhor ela precisa ser partilhada, destacando o papel da comunidade na religião. Quando as pessoas comem e bebem juntas, não o fazem, em primeiro lugar, por necessidade física, mas para criar um senso de comunidade. Celebrar uma festa religiosa ou para recordar um evento significativo. Regozijo, um tema subjacente de uma celebração em comunidade, e também uma ideia recorrente em Esdras e Neemias como um todo. Ou seja, pede-se para que se celebre, até que se comam gorduras e se bebam, é a ordem que é dada para aquele dia. Mas na verdade é numa ideia de regozijo, de que assim, viva este momento com extrema alegria, porque o teu Deus te perdoou, porque você conheceu a palavra e arrependeu-se. Tem a ideia e a dimensão do que eles estavam ali a passar. O povo de Deus se alegra porque sabe que seu mestre controla não só o universo, mas também a vida e o destino de nações e pessoas. É vontade de Deus que nos regozijemos e gozemos a vida. Acima de tudo, não é simplesmente um tipo qualquer de alegria, mas é a alegria que surge porque conhecemos Deus e a realidade do seu amor. É daí que se dá a diferença de quem vive com alegria e de quem extrapola a alegria, a liberdade e a libertinagem. Nós temos a liberdade. Algumas pessoas confundem isso com libertinagem. E isso tem uma diferença muito grande. Agora deu aqui. Esdras e os líderes seguiram no estudo da palavra e determinaram que todos fizessem barracas para estarem naquele período. Passam a aplicação prática da palavra. Como estava no 7º mês e era a festa das cabanas, o momento da festa das cabanas, foi então pedido para que todos fizessem as cabanas. Todos regozijaram, caíram em gozo pela primeira vez desde os dias de Josué. Porque desde Josué não se celebrava mais as festas como se deveria. Deixaram de celebrar. Então, nunca tinham feito assim. Agora, esse nunca, óbvio, nunca, num período de tempo, porque eles já tinham vivido as festas, mas nunca tinham vivido nessa amplitude espiritual que foi dada agora. A referência à primeira celebração das festas de período de restabelecimento na terra descreve o aspecto qualitativo, ou seja, a motivação particular e o espírito de adoração. Não a celebração de fato, já que Esdras 3:4 relembra uma ocorrência anterior. O relógio fica vermelho? Não, está quebrado. Não fica. Então, vamos terminar. Vamos terminar. Bom, vamos terminar, não vai dar mais. Eu estava olhando o relógio, eu trouxe aqui um slide que eu acho que é importante. Tudo isso que está a falar ali estava tratado de comunidade, de senso de comunidade. Deus alegra-se quando sabemos explorar bem o sentido de comunidade e observamos a sua palavra. A verdadeira igreja não está em 4 paredes, mas na união de corpos e mentes focadas para o bem comum do próximo. A começar por aquele que encontra-se em nosso lado e sofre por qualquer motivo, independentemente do nosso julgamento pessoal. Eu acho que é a grande mensagem que a gente tem que absorver, é perceber que a força da palavra de Deus nos dá a compreensão
em relação à dimensão da importância que cada um de nós temos no seio da nossa comunidade. Como o relógio não fica vermelho, ficamos por aqui.